e o Brasil está vivendo uma situação bastante complicada, cada dia um país a mais, ou vários países limitando ou proibindo o ingresso de brasileiros por receio de novas variações aí do coronavírus. Há uma preocupação internamente também quanto aos efeitos que isso poderá ter, e nós vamos falar sobre essa situação toda agora com Ethel Maciel, que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Ethel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer estar aqui falando com você e todos que nos acompanham. Pois é, essa variação do coronavírus, não só aqui no Brasil foi detectado primeiro em Manaus, temos agora casos confirmados também em São Paulo, já foram registrados no exterior casos de brasileiros que viajaram, tem variação no Reino Unido, na África, havia indícios também na Califórnia, e seria uma etapa mais preocupante em relação ao risco de contágio, não é? Estados Diretor, Unidos, oi, nós não estávamos ouvindo, se puder começar, por favor, novamente? Oi, Denise, está me ouvindo? Agora sim. Então, boa tarde. Ontem nós fomos matéria no The Washington Post, no jornal americano, e a manchete era a variante assustadoramente transmissível do Brasil, porque, como você falou, eles detectaram alguns casos em Los Angeles, e aí dessa variante, né, que vem do Brasil, todos os outros países do mundo bastante preocupados com a nossa variante, e infelizmente nós aqui, até o momento, somos os menos preocupados, Denise, quando nós deveríamos agora estar fazendo medidas de restrição, medidas de controle de entrada e saída, né, no Amazonas, tentando identificar mais rapidamente aonde essa cepa está circulando, porque o que nós sabemos até agora é que ela é muito mais transmissível. Pelo fato dela ser mais contagiosa, ela consegue provocar doenças mais rápido, né, Denise? Porque as pessoas vão se contaminando mais e, com isso, mais pessoas vão adoecendo e precisando do serviço de saúde de forma ao mesmo tempo, né? O que causou o colapso em Manaus e o que representa uma preocupação para todo o resto do Brasil. E mesmo a campanha de vacinação, ela não consegue fazer frente com a rapidez necessária a esse avanço que nós estamos vendo da pandemia. Os números têm piorado em quase todo o país. Agora, essa variação de Manaus, ela tem algum tipo de rastreamento internamente aqui no Brasil para se detectar nos outros estados qual é a situação? Porque os casos têm aumentado de uma forma geral. Então, como é que se Isso. pode prevenir a rede pública, os exames, o PCR que é feito normalmente, tem condição de ter alguma variação da avaliação que é feita desse exame para que se possa detectar? Nós temos dois laboratórios de referência, né? O laboratório da Fiocruz e o Adolfo Lutz, aí de São Paulo, são as referências para o Brasil. Nós temos algumas unidades de saúde no Brasil todo que enviam, né, as amostras para esses dois laboratórios de referência, e essas análises são feitas apenas nesses dois locais. Então, nós precisamos um aumento do financiamento, né, para que esses institutos possam agilizar e analisar mais amostras, para a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo, desse espalhamento no Brasil, né, Denise? E também a gente tinha que ter feito isso lá no início, mas acredito que a gente ainda dá tempo de nós fazermos isso, que seria aquela restrição de circulação. Toda vez quando você tem, isso é uma medida clássica de epidemiologia, Denise, quando você tem uma variante no local, ou quando um novo vírus surge, um pouco que a gente viu lá em Wuhan, a gente deveria ter feito aqui em Manaus. Então, quando você identifica uma variante que vem de um local, você precisa fazer uma restrição de circulação, impedir os voos, fazer um controle de entrada e saída. Então, por vários meios de transporte, né? Por terra, por ar, então nos aeroportos, nas rodovias, né? Então isso tudo teria que ser feito. Nós não fizemos nada disso. Então,
nesse momento, com a livre circulação, é muito provável que essa variante já tenha se espalhado pelo Brasil, porque nós não fizemos o que deveríamos ter feito. E o controle, ele vai ser feito da mesma forma que outras doenças. Estou falando controle clínico mesmo. É o Sim, isolamento que é recomendado, o uso de máscara, isso, aqueles cuidados básicos, só que o risco de contágio é muito maior. exato. E o que a gente está observando, nós já tínhamos visto naquela variante do Reino Unido, e os colegas de Manaus também estão reportando isso, que a gente tem mais pessoas jovens com doenças graves nessa variante. Ainda não sabemos por quê, mas essa variante ela conseguiu ser mais transmissível em pessoas mais jovens e pessoas mais jovens indo para o hospital com uma doença mais grave. Então, são as notícias que nós temos do Reino Unido e o que nos parece pelos relatos dos colegas em Manaus agora, que também tem enfrentado essa mudança. Então é algo bastante preocupante e que nós precisamos ficar aí muito, muito atentos, Denise, porque as nossas medidas de restrição são muito poucas nesse momento, né? A gente está numa segunda onda que parece mais agressiva, nós vamos ter uma segunda onda mais agressiva no Brasil, semelhante ao que está acontecendo na Europa agora, e nós estamos nesse momento com muito menos medidas restritivas, né? Medidas de circulação. Estamos vendo, acompanhando aí, né, São Paulo, algumas dificuldades, um momento delicado, infelizmente, no momento que nós estamos tendo um aumento expressivo de casos e de óbitos, né, Denise? E assim como aconteceu no exterior, há uma resistência muito maior de Uhum, empresários, da comunidade, de modo geral, a sim. atender esse pedido, essa recomendação de um isolamento maior, de restrições de horário, de restrições de aglomerações. Há uma resistência pelo cansaço, há uma questão psicológica envolvendo a pandemia que é muito difícil também, não é? Exato, há um cansaço. Nós estamos vendo a modificação das orientações em toda a Europa. Aqui no Brasil, nós ainda não estamos discutindo isso, mas o que a Europa, por exemplo, eles já estão fazendo, até por essa dificuldade de restrição, é incluir, por exemplo, a utilização de máscaras mais que protegem mais, Denise. Então, por exemplo, no transporte coletivo, no supermercado, em locais públicos, as pessoas só podem entrar com aquela máscara especial que é usada pelos profissionais de saúde, inclusive a N95. Então, a Europa agora, para aqueles que não podem comprar, inclusive está sendo distribuída essa máscara, mas nos locais que são coletivos, a indicação agora é dessa máscara, porque ela protege mais quem está usando. Quando a gente usa máscara, Denise, se eu tiver um tempinho só para falar isso, quando a gente usa máscara, nós estamos protegendo o outro. Aquela máscara caseira ou a máscara cirúrgica, a gente está protegendo o outro. Quando ele está usando, ele está nos protegendo. Mas as recomendações agora da Europa, né, e também dos Estados Unidos, que começam a rever as suas indicações, é para que em locais públicos, coletivos, locais onde não tenha o fluxo de ar, a gente utilize máscaras que oferecem uma proteção maior ao indivíduo também. Então, essa nova modificação na Europa por conta dessa variante. Aqui a gente ainda não está discutindo isso, mas possivelmente nós teremos que discutir também. E o problema é que ela é mais cara, né? A N95, ela tem um Muito. preço muito superior Uhum. da outra e é descartável. E tem um questionamento na Europa agora, inclusive, em relação à validade dessas máscaras de tecido, né? Que conseguiram Isso. proteger durante boa fase aí da pandemia. Agora há estudos para se tentar comprovar qual seria a eficácia e coincide com o momento em que a gente tem visto muita gente aqui no Brasil, por exemplo, usando aquelas máscaras de tricô, porque elas permitem que respire mais, que é uma coisa totalmente absurda, né? É o contrário. Então a gente tem que entender isso. A máscara é uma medida física, né, para impedir que quando a gente está sintomático ou pré-sintomático, a gente ainda não tem nenhum sintoma, para que impeça da gente infectar o ambiente que nós estamos. Então essa é a maior proteção
por isso que a gente usa essas máscaras de tecido. As pessoas também podem estar se perguntando, porque podem estar reparando, ontem até foi uma discussão nas redes de televisão nos Estados Unidos, porque o doutor Anthony Fauci, que é o responsável, né, pelas medidas nos Estados Unidos, ele discutiu a utilização de 2 máscaras. Então, ao invés da gente usar a N95, claro que seria o ideal, nós temos visto muitas pessoas nos Estados Unidos utilizando 2 máscaras. Até na posse do presidente americano, a gente via muitas pessoas com uma máscara em cima da outra. E a discussão, né, é para aumentar essa proteção, já que nem todo mundo vai ter uma N95. Então, essas discussões elas estão acontecendo no mundo agora por conta dessas variantes que são mais transmissíveis. Então, quanto mais a gente puder impedir que alguém que está doente, mas que ainda não sabe, né, ou que está assintomático, que ele possa contaminar o ambiente, tossindo, falando, né, expelindo gotículas, seria muito importante nesse momento. Então, eu achei interessante essa discussão das 2 máscaras que ele discutiu ontem. A gente não tem evidências científicas disso, mas o fato a máscara é uma barreira física, por isso que você falou bem, aquelas que são de tricô e que tem muitos furinhos, né? Elas não são adequadas. A gente precisa ter uma máscara que possa cobrir o nariz e a boca e ajustar bem o nosso rosto, não ficar com partes que a gente possa eliminar, né, gotículas. É isso, situação dramática que continuamos vivendo, mas doutora Etel Maciel, muito obrigada pelas suas informações. Eu acho que a gente tem que lidar muito com essa nova situação e agora com cuidado a mais por causa dessas variações e variações detectadas aqui no Brasil. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada.